O assunto de hoje é sombras psicológicas, sombras internas. E aí, me conta, como é que está o andamento da tua questão de olhar para dentro e resolver as tuas questões internas? Você sabia que hoje é um dia em que a sombra de milhares de pessoas vem à tona para ser resolvido? Mas só que o que acontece? Enquanto umas estão com esta questão resolvida, outras estão cada vez mais colocando concreto, colocando para repressão, estão reprimindo as suas próprias sombras internas. E o que acontece quando eu não quero me conscientizar, quando eu não quero equacionar, quando eu não quero resolver? Pelo simples fato de você não querer olhar, você está já reprimindo, você já está aumentando a sombra. Porque imagina uma pessoa que passa 20, 30, 40, 50 anos ou mais não olhando para dentro, não olhando para questões internas para serem resolvidas. Por quê? Às vezes, numa conversa, quando você está entre amigos ou com qualquer grupo de pessoas, vai ter uma pessoa que vai conversar sobre determinado assunto e adivinha o que vai acontecer? Ela vai inconscientemente tocar com o dedo na tua própria sombra e aquilo vai emergir do teu inconsciente para o consciente. O que você tem que fazer? Para entender sobre o assunto, é muito claro que você precisa estudar, porque ao longo da nossa vida, da nossa existência, a gente não foi ensinado a olhar para dentro, a gente não foi ensinado a resolver as próprias questões internas. Você não foi ensinado como que eu faço para resolver isso, como é que eu faço para equacionar tal coisa. Muitas coisas na nossa vida, quando são faladas, você precisa olhar para dentro, você precisa colocar luz naquilo. Não é colocando luz. Se você colocar luz nas tuas sombras, elas vão aumentar cada vez mais. Tudo bem, você precisa ter a consciência, a clareza, mas para isso você precisa ter uma expansão na tua consciência, você precisa despertar para aquilo que ainda está ali dentro de você, pedindo para a passagem do teu inconsciente para o consciente para vir à tona, para que no momento em que você estiver pronto para olhar para aquilo com consciência e decidir não reprimir mais. Porque querendo ou não, uma sombra que nunca foi trabalhada vai sim assumir o controle da vida da pessoa, ela vai assumir o controle da personalidade daquela pessoa. Chega uma hora que ela vaza por todos os teus poros. E aí quando ela vaza, sabe o que vai acontecer? A pessoa, ela fica com uma ideia distorcida da realidade. Ela vê coisas, ela escuta coisas onde não existe, onde não tem nexo, não tem uma coerência, não faz sentido aquilo. E aí, o que é isso? Isso, muitas vezes, isso é a sombra da pessoa, vindo à tona para que ela olhe para aquilo, para que ela tenha, então, a clareza, a consciência e comece a resolver aquilo. Porque imagina, se você está num grupo de pessoas e aquela pessoa toca num assunto banal e ela tocou num pedaço da tua sombra e aquilo vem à tona, e aí chega uma hora que você surta. O que é isso? O teu surto, tu pode ter certeza que ele vai ser, por exemplo, do tamanho da tua própria sombra. Imagina se é uma coisinha assim, que a pessoa falou em relação ao teu cabelo, um exemplo. E aí vamos dizer que você tem uma sombra ali em relação ao nome, ao assunto cabelo, certo? E aí o que acontece? Você vai surtar o surto será do tamanho
da tua própria sombra. Se ela for gigantesca, imagina, né? O que a pessoa vai até querer bater na outra pessoa, porque é a sombra dela que tá no comando ali. É isso. Então, se a pessoa não tivesse sombra em relação a isso, ela não ficaria fora da realidade, ela não surtaria, ela ia aceitar quando aquilo viesse. Não, então ela vai pensar, tá, isso veio pro consciente, agora eu preciso estudar sobre isso e ver o que eu vou fazer em relação a isso. Agora é necessário ter a consciência, não reprimir mais, ficar na presença e começar a colocar luz nisso, mas luz com consciência e querer resolver aquilo. Porque as nossas sombras psicológicas, elas têm camadas, é como se você tivesse 7 camadas na tua pele, entendeu? Ou 9 camadas, seja lá como você queira, né, pensar nessa questão aí. Mas tudo tem graus, então o tamanho do teu surto vai ser do tamanho da própria sombra que você tem aí. E imagina, chega uma hora que a sombra é tão gigantesca, que ela aumenta tanto que ela passa a dominar a vida toda da pessoa e ela vai paralisar a vida da pessoa.